E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma ordem correta aí, ou uma ordem mais indicada para você comprar as peças aí para montar o seu computador. O que é mais importante você escolher primeiro e o que você pode escolher depois, baseado nessas suas primeiras escolhas. Mas antes, como de costume, já vai deixando aquele seu melhor like aí. Se você já assistiu outros vídeos do canal ou é a primeira vez que você está chegando no canal, eu faço convite para que você se inscreva, clica aí no botãozinho de se inscrever, clica no sininho também para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. E agora vamos para dentro da minha tela aqui, que a gente vai listar direitinho como você pode começar a comprar as peças aí para montar o seu computador. Então vamos lá, pessoal, não tem muito segredo aqui, tá? Essa ordem aqui, ela serve como um guia para você começar a comprar suas peças, para você não começar de repente de uma peça que vai engessar muito ali depois as outras escolhas que você vai fazer. Então, começando dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, você tem mais possibilidades ao longo da sua escolha, entendeu? Então, você fica com uma escolha um pouquinho mais livre aí, começando dessa forma, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai pensar quando você vai montar aí o seu novo computador é qual plataforma que você vai optar para fazer aí a escolha de processador. Então, hoje em dia a gente tem as principais que são Intel e AMD, as mais comerciais, e normalmente é o que você vai achar aí nos sites, nas lojas para comprar. Fez escolha por Intel, isso vai determinar o tipo de placa-mãe que você vai comprar. Fez a escolha por AMD, a mesma coisa. Isso vai determinar qual tipo de placa-mãe que você vai comprar. Então, se você comprar uma placa-mãe para AMD, não será possível usar um processador Intel. E ao contrário também, se você comprar uma placa-mãe para Intel, você não conseguirá usar um processador AMD. Acredito que a maioria de vocês já saiba disso, mas é sempre bom reforçar para quem está chegando agora, né? Porque ninguém é obrigado a nascer sabendo. Então, já falando isso daqui para deixar claro. Então, supondo que você faça de repente aí a escolha por AMD, você vai ter que comprar agora uma placa-mãe para usar com processador AMD. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, processador. Processador a gente vai usar AMD. Então, eu sei que eu tenho que comprar uma placa-mãe compatível com processadores AMD. Aqui no canal eu ensino como você descobrir qual placa-mãe é compatível com o seu processador. Tem vídeo aí, vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai clicar em mostrar mais. Lá embaixo vai ter aí uma lista de vídeos para você assistir depois e entre eles vai estar esse vídeo onde você aprende a fazer isso. Supondo que você escolher um processador AMD, você precisa de uma placa-mãe agora. Então eu vou escolher uma placa-mãe compatível com a AMD, seja com socket AM4, AM5 aí. Mais comum no momento é a AM4, né? E aí dentro do AM4 você vai ter vários fabricantes aí de placas-mães usando os chipsets AMD, que vão nessas placas-mães. Então você vai ter aí desde o A320 até o X570, né? Passando aí por A520, B450, B550. E aí você, de acordo com o processador que você comprar, você tem que escolher a placa-mãe mais indicada. Se a placa-mãe é compatível, você pode usar o processador. Mas lembre-se que ser compatível não significa que é a placa-mãe mais indicada. Porque se você escolher, por exemplo, um processador AMD Ryzen 9, fica muito difícil usar ele em uma placa-mãe A320, que dificilmente vai suportar esse processador e não vai conseguir atender a demanda energética que esse processador requer. Então, sobre equilíbrio de configuração, também tem outro vídeo aqui no canal, que é um dos vídeos mais recentes até. Vou deixar aí também listado para você assistir depois, para você aprender como é que você pode colocar aí um equilíbrio maior na sua configuração. Hoje aqui a gente vai falar da ordem, como você vai escolher suas peças aí para você ter mais liberdade na hora que você estiver escolhendo. Então vamos supor que você escolheu o processador AMD, eu escolhi, por exemplo, o Ryzen 7 5700X, só como exemplo, tá? Você vai escolher aí o melhor processador para você. Aí eu vou usar com esse processador, por exemplo, uma placa-mãe, uma B550. Pode ser uma B550, uma TUF Game da ASUS. Então eu escolhi a minha placa-mãe, agora eu já tenho um pouco mais de liberdade na ordem que eu vou comprar as peças. Então posso comprar a memória primeiro, posso comprar o SSD primeiro também, para colocar os programas, né, para instalar o sistema operacional. Então aqui você já tem um pouquinho mais de liberdade para comprar antes memória ou SSD para armazenamento. Então vamos supor que eu quero comprar primeiro o meu SSD. Então vamos colocar aqui na ordem SSD, né? Dependendo da sua placa-mãe vai ser o SSD SATA, mas hoje em dia é mais comum a gente usar o SSD do tipo NVMe. Então eu vou colocar SSD aqui, NVMe. Aí supondo aqui que você vai escolher o tamanho que você quer, né? Vou sugerir para você aqui colocar de 1 TB, por exemplo. Vou verificar ali, vou estudar um pouquinho para saber qual o melhor tipo, qual mais rápido, né? Qual que realmente vai encaixar melhor com essa placa-mãe, se é PCI 3.0, 4.0. Lembrando que essa placa-mãe tem, dependendo do processador que você comprar, ele também é PCI 4.0. São outras histórias aí para você ficar ligado depois. Mas essa é a ordem aí com a qual você vai começar a fazer a montagem aí do seu computador. Escolhi SSD, tem uma placa-mãe aqui que tem 4 slots de memória, então posso bolar uma estratégia agora. Se eu começo com menos memória agora em Dual Channel, usando 2 slots, e se futuramente eu continuo no Dual Channel com mais 2 módulos aí para aumentar o tamanho da minha RAM. Então eu posso começar de repente para economizar uma grana com 16
16 GB de memória. Futuramente, como essa placa-mãe que eu escolhi tem 4 slots, posso colocar mais 2 slots aí de 8 GB para ficar aí com um total de 32 GB de memória. Ou posso fazer a opção por já começar com mais memória, já começar com 32 GB diretamente aí. Não tem problema nenhum também. Então aqui a gente vai colocar agora a memória. Eu vou sugerir aqui algo que eu acho que já faz mais sentido, que é já usar 32 GB direto, tá? Então você escolheu a memória, você vai escolher a frequência da memória, vamos supor que seja 3200 MHz, né? A memória está escolhida. Então aqui a gente está praticamente aí com a base do PC montado, né? Eu já tenho processador, placa-mãe, SSD e já tenho memória. Agora eu vou fazer uma definição importante aqui. Se eu escolhi um processador que tem gráfico integrado, eu já posso já começar a pensar na fonte que eu vou usar. Se eu for colocar uma GPU, uma placa de vídeo aqui, é muito importante que eu pense na potência dessa fonte. Escolher a GPU antes da fonte é a melhor forma de você depois escolher uma fonte que tenha potência adequada para sustentar toda essa configuração aqui. Supondo que eu vou usar aqui, por exemplo, uma RTX 3060 nessa configuração. Eu posso colocar aqui uma fonte de 600 a 650 watts, né? Isso é um outro equilíbrio também que você tem que levar em consideração. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso também, mas aqui é mais pra gente saber a ordem, tá? Tô focando na ordem aqui. Tem outros vídeos aqui no canal, todos aí na descrição para você assistir também. E falando nisso, muita gente assiste os vídeos aqui do canal e não se inscreve. Isso é muito importante para ajudar o meu trabalho aqui. Se você assistiu outros vídeos, está curtindo o canal, já se inscreve aí, deixa aquele seu like, ajuda bastante a gente aqui e me ajuda a trazer outros conteúdos aqui que podem ser interessantes para você também. Seguindo aqui com o exemplo e falando de fonte, se eu não tivesse definido aqui uma placa de vídeo dessa, uma placa de vídeo que exigisse um pouco menos de potência de fonte, poderia colocar uma fonte aí menos potente. Se eu fosse usar um gráfico integrado aqui, poderia também usar de repente uma fonte aqui de 500 watts, tá? Se eu fosse colocar uma placa de vídeo ainda mais forte, teria que naturalmente colocar aqui uma fonte ainda mais forte. Eu sei que uma fonte aqui de 600 watts é uma fonte que daria conta, então aqui vamos marcar uma fonte de 600 watts. Então você perceba aqui que na ordem da escolha, eu primeiro escolhi minha placa de vídeo para depois definir qual a fonte que eu vou usar. Então aqui eu posso colocar uma fonte de 600 ou 650, vamos deixar 650, porque pode ser que eu tenha ainda algumas fãs no meu gabinete, algumas coisas aqui, para a gente poder colocar na fonte e essa fonte trabalhar sempre aí na potência segura, né, sem extrapolar o limite da fonte, o que é muito importante aí para a longevidade aí da sua fonte e para o seu computador funcionar direitinho, tá? Fonte sempre fica ligado em comprar fonte boa, na potência adequada e fontes de boa qualidade, tá? Evitar fonte bomba, porque isso pode comprometer aí todo o seu computador. Então, basicamente, estou com o meu computador aqui todo montado. Se eu vou ter aqui, por exemplo, mais um SSD, mais um HD, indifere já um pouco aqui, tá? Porque eu já estou aqui com a base definida. Então, qualquer coisa a mais de armazenamento aqui que você fosse colocar, seria já um extra aqui, né? Essa fonte aqui, ela já pode atender também, né? Você já pensa, inclusive, nisso. Se você for ter outros HDs, outros SSDs, considera isso aí na hora de escolher a fonte também, para você manter tudo aí dentro da capacidade que a fonte pode suprir. Feito isso, a gente precisa agora, por último, e eu indico que você sempre escolha por último, porque o formato da sua placa-mãe, o tamanho da sua fonte, o tamanho da sua placa de vídeo, tudo isso influi no tamanho do gabinete que você vai comprar. Posso comprar até um gabinete micro ATX, mas eu indico para você sempre um gabinete um pouco maior, um gabinete mid-tower, que é um gabinete que vai suportar um formato ATX, micro ATX, e vai permitir que tenha uma melhor circulação de ar dentro do seu gabinete. Isso é muito importante, né, para a vida útil das peças e para o seu computador não perder performance, porque ele está superaquecendo, porque está tudo ali muito compactado e o ar não está circulando direito. Essa daqui é a ordem para a compra das peças, né, e eu tinha falado que o gabinete ficaria por último, mas não bem por último, né, depois do gabinete ainda tem alguma coisa bastante importante aqui. Supondo que dependendo aí do processador, você não vá fazer opção por usar o Cooler Box original que vem com o processador, ou você vai comprar um processador que não vem com nenhuma Cooler Box junto aí, é muito importante que você escolha primeiro o seu gabinete, para depois você escolher a Air Cooler ou a Water Cooler que você vai colocar, porque você pode comprar uma Water Cooler maior do que cabe no gabinete aí que você escolher depois. Então compra primeiro o gabinete para você se certificar direitinho aí os tamanhos que cabem de Air Cooler ou Water Cooler nesse gabinete, para por último você comprar isso. Aí você vai comprar a Air Cooler do tamanho certinho, que você vai colocar o vidro depois vai fechar, ou vai comprar a Water Cooler para colocar na frente, se você deseja colocar na frente, ou uma que vai no topo, ou vai na parte de trás, enfim, para você comprar tudo certinho, para não ter problema de depois que você comprar o Water Cooler, acabar comprando o gabinete sem prestar muita atenção nisso, e na hora que chegar, que você tentar montar, não encaixar. Então primeiro o gabinete, se certifica das medidas todas certinhas desse gabinete, mesmo que ele não chegue para você, não tá na sua mão ainda, mas vai lá no site do fabricante, vai no site da loja, vê as medidas certinhas, vê o quanto ele pode acomodar aí de tamanho, para depois você ir lá conferir as medidas da Air Cooler ou da Water Cooler que você vai comprar, sabendo que ela vai encaixar ali nesse gabinete que você escolheu. Então fica a listinha aqui com a sugestão aqui da ordem para você comprar suas peças. Se você já começou de uma outra forma por uma outra peça, tenta adequar nisso daqui, né? Tenta
partir daí do que você comprou, fazer as melhores escolhas aí para você conseguir ter a configuração mais equilibrada e fazer a compra certinho para que todas as peças aí que você comprar sejam compatíveis e a montagem que você vai fazer dê certo depois. Eu espero que depois desse vídeo aqui tenha ficado mais fácil para você saber como você começa, por onde você começa a escolher as peças para montar o seu computador. Tem vários outros vídeos aí para você assistir, saber como você equilibra a sua configuração, quais as melhores peças para você comprar, enfim, uma série de conteúdos aí disponíveis para você. Então deixa aquele like aí se gostou desse vídeo. Encaminhe esse vídeo também para alguém que está querendo montar um computador, está querendo saber um pouquinho mais. Não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais!